Então, graças e paz a todos, queridos irmãos. Hoje o tema da libertação, o subtema, né, é libertação das maldições hereditárias. O que significa a palavra maldição? Maldição é algo negativo que temos na família. Tem um livro chamado A Cruz e Sua Sombra. Eu não sei se os irmãos já leram esse livro, ou quem leu esse livro, eu só sei que esse livro me marcou muito. E é um livro que, se for da vontade do Senhor, eu quero que a gente leia aqui depois da leitura do Mente, Caráter e Personalidade. Tá? Vamos para o volume 2, vai terminar em julho esse livro. E a gente vai iniciar lendo esse livro, A Cruz e Sua Sombra, que é um livro maravilhoso. Me explicou muita coisa, principalmente em relação às ofertas sacrificais, né, e muitos outros assuntos importantes. Então, em Gênesis 49, verso 5 e 6, diz assim: Simeão e Levi são irmãos, uso a espada para a violência, não estarei presente nos seus planos, nem participarei das suas reuniões, porque não controlaram a sua fúria e saíram matando homens e mutilaram touros. Então essas palavras foi de Jacó, quando ele estava no seu leito de morte. Ele chamou os filhos, né? Cada filho ele deu uma bênção, mas quando chegou em Simeão e Levi, ele falou essas palavras, e nós vamos saber por que ele falou essas palavras, né? E então diz aqui que Simeão, ele era o segundo filho da amada esposa de Jacó, e Lia, né? E ele era um homem de fortes paixões. Sua vida e a tribo que leva o seu nome contém algumas das manchas mais sombrias da história do antigo Israel. Então, qual foram essas situações que Simeão se envolveu, né, para a tribo dele ter essas manchas? Foi a situação que está lá em Gênesis 34, que fala da situação de Diná, né? Diná diz aqui que o pecado que coroou a vida de Simeão foi o assassinato dos homens de Siquém, que está em Gênesis 34. E Levi estava aliado nessa obra perversa. Então os dois estavam juntos. Mas Simeão parece ter sido o principal, né, que elaborou todo esse plano maligno. Pois o registro divino sempre menciona seu nome primeiro ao falar do pecado. O motivo da sua ira. Por que ele assassinou os homens de Siquém? Sua amada irmã Diná foi abusada pelo príncipe de Siquém. Quando Jacó repreendeu Simeão e Levi pelo assassinato, sua única resposta foi: abusaria ele da nossa irmã como se fosse prostituta? Então, quando Jacó chamou a atenção dele, ele falou isso, né? Não, nossa irmã não é prostituta, como é que ele tem esse direito? E então o amor por sua irmã evidentemente provocou ato de vingança. Mas nós sabemos que a vingança não nos pertence, a vingança pertence a Deus. Às vezes a gente pensa, irmão, que Deus está dormindo em relação a certas situações da nossa vida, mas Ele não está dormindo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então Simeão e Levi, eles se juntaram para causar esse grande dano que nós vemos lá em Gênesis, né, 34, que os povos ali ao redor ficaram irados com a família de Jacó. Jacó teve que sair de lá. As palavras dirigidas a Simeão por Jacó mostram que Deus não passa por alto o pecado de ninguém. Quando os filhos de Jacó se reuniram em torno da cama do seu pai para receber sua bênção de despedida, a visão de Simeão e Levi trouxe vividamente para a mente do patriarca moribundo o detalhe desse assassinato cometido há cerca de 40 anos antes. E diz assim: e ele exclamou: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência, no seu conselho não entrarei, não entre minha alma. E como se encolhesse diante do próprio pensamento de que seu nome estava manchado por seu procedimento perverso, ele continua: no seu conselho não entre minha alma.
como seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, na sua vontade perversa derrubaram muros. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era cruel. Eu os dividirei em Jacó, espalharei em Israel. Então, ele falou isso para eles, né? Todos ele abençoou, mas ele lembrou dessa situação, que foi um desastre para a família, e disse que eles os dividiriam em Israel. Quando eles receberam a terra, né, eles foram divididos. Simeão ganhou quase nada da terra prometida. Simeão e Levi, que planejaram matar o jovem José. Simeão amarrou José antes de ser baixado no poço, em Dotã. Isso aconteceu 2 anos após o mesmo homem ter planejado e executado o assassinato dos homens de Siquém. Então, Simeão, ele tinha, né, esse temperamento muito forte, violento, cruel. E ele também planejou toda aquela situação com José. E diz aqui que foi 2 anos depois dele ter executado os homens de Siquém. E nós vimos também que alguns podem achar estranho que o nome de um homem que ficou conhecido apenas por assassinatos e pecado esteja escrito em um dos portões da cidade santa de Deus. Todos pecaram. É um pecado não confessado que impede alguém de receber a vida eterna. O sangue de Cristo pode purificar do pecado mais obscuro. Então, quero focar aqui nessas palavras. Irmãos, a gente tem que analisar, como eu falei para vocês, que maldição é algo negativo que tem na família. Então, quando eu estudei esse assunto, né, no livro A Cruz e a Sombra, sobre Simeão e Levi, né, que eles se juntaram para fazer coisas terríveis, principalmente Simeão. Se a gente for ver a tribo de Simeão, foi eles que estiveram envolvidos também naquela situação lá das prostitutas entrarem no arraial, né, e os príncipes caírem ali em tentação. A tribo de Simeão estava envolvida nisso. Então, a gente vê assim que todo esse pecado deles, eles foram libertos. Mas quando eles foram libertos, então a geração deles não alcançou essa maldição. Porque, diz aqui, que quando você confessa sinceramente, né? É um pecado não confessado que impede alguém de receber a vida eterna. Então, se eu fico acariciando esse mal e esse acariciar no coração desse pecado, ele vai passar de geração em geração. E aí a minha geração vai fazer o que eu acariciei. Mas essa geração, né, ela tem escolha de fazer, né, de fazer ou não. Por exemplo, analisando a minha família por parte da minha mãe, né, foi o álcool. Meu avô, pai da minha mãe, morreu de tanto beber. O irmão dela, mais velho, morreu de tanto beber. Aí o meu primo, mais velho, morreu de tanto beber. Olha aí, 3 gerações, né? E já ia para 4ª geração, a gente, peraí, não. Foi quando aceitamos a fé em Cristo e começamos a batalhar em oração pela libertação da nossa família. Então, voltando para minha família pessoal, né, minha mãe, meu pai, aí meu pai teve problema com bebida, meu irmão teve problema com bebida, e o filho dele, a gente clamou ao Senhor para que ele não continuasse esse legado ruim. E eu digo que foi um dos sobrinhos que eu mais clamei, foi ele. Para honra e glória de Deus, Deus sustentou ele e hoje é um servo fiel ao Senhor e membro da igreja. Então aqui, quando você confessa o seu pecado, quando você clama o sangue de Cristo, quando você busca a purificação, busca a cura, Deus liberta, Deus quebra essas maldições. Eu estava conversando com uma amiga
E esse livro, A Cruz e Sua Sombra, a gente leu na igreja, numa jornada de 40 dias, porque são 40 capítulos que ele tem, né? 40 dias. E ela disse assim: Alexandra, eu preciso orar muito pela minha família, porque a maldição que tem é mãe solteira. Agora não, né? Que ser mãe solteira é normal, mas antigamente era terrível, né? As mulheres não eram bem vistas. E diz, a minha mãe é mãe solteira, foi mãe solteira, a mãe dela foi mãe solteira, eu fui mãe solteira, eu não quero isso pra minha filha. Eu disse, então, amiga, clama, né? Ora para Deus quebrar essa maldição. E glória ao Senhor, a filha dela casou com uma pessoa, né? Um rapaz de boa família, boa índole, né? Então isso quer dizer o quê? Que a maldição foi quebrada. Por quê? Porque ela se entregou de corpo e alma a Jesus. Bom, recolhidos do meio do pecado e da maldade da última geração, haverá 12.000 redimidos que por virtude do sangue de Cristo serão salvos. Então nós vimos que Simeão e Levi, eles se arrependeram de tudo que eles fizeram, né? Deixaram os pecados nas profundezas do mar, pediram perdão ao Senhor, reconheceram os seus erros, quiseram ser novas criaturas. Por isso que o nome dele está lá, né? Na porta dos céus. E eles vão estar no meio das 12 tribos. Em Êxodo 20, versos 5 e 6, diz: Não adore nem se prostre diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sou Deus zeloso e castigo filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas mostro bondade até 1000 gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, isso não quer dizer que, então, meu pai fez isso, aí eu vou ter que carregar por resto da vida isso, né, essa maldição. Não, isso é uma escolha minha, né? Meu pai bebeu, é uma escolha minha se eu quiser beber e continuar esse legado maligno. Por isso que Deus fala aqui, né? Sou Deus zeloso e castigo filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Quando a gente odeia a Deus, não quer obedecer, né, não gosta, a gente faz o que é errado. A gente continua esse legado ruim, né, negativo da nossa família. Agora, diz aqui, mas mostro bondade até 1000 gerações, aqueles que me amam e guardam o meu mandamento. Não, peraí, não quero seguir esse legado do meu pai, não. Tem um ditado popular que diz assim, filho de peixe, peixinho é, né? Se você ouviu isso pro seu filho, repreenda na mesma hora. Sangue de Jesus te repreenda. Que isso é uma maldição. Ainda mais se o pai for uma pessoa que não fez coisas positivas, né? Então, a bênção está aqui. A quebra dessas maldições, dessa libertação está aqui. Quando você mostra bondade, quando você ama e guarda os mandamentos do Senhor. Ama Jesus de todo o coração. Essas maldições são todas quebradas. Levi, apesar de ter participado do pecado com seu irmão Simeão, ele se destaca também pela sua fidelidade a Deus durante a crise do bezerro de ouro. Lá em Êxodo 32, versos 26 a 28, mostra essa situação, né? Que quando eles adoraram lá o bezerro, Moisés disse, olha, quem é de Deus venha para cá. Então diz que a tribo de Levi não pensou 2 vezes, foi para o lado de Moisés. E Moisés disse, olha, pode matar todo mundo aí. E eles prontamente, eles não pensaram, não, eu não posso. Não, eles não temeram. O coração deles estava voltado para as coisas de Deus. Aqueles que comporão essa tribo são aqueles que, devido ao seu pecado, mereciam apenas maldição, né? Eles fizeram aquela situação com Simeão, mas que o abandonaram. E quando muitos ao seu redor estão vacilantes e caindo, eles permanecem fiéis a Deus em tempo de crise. Então, nós vimos que Levi, naquele momento de crise, de decisão, eles não pensaram 2 vezes em ficar ao lado de Deus. Não pensaram 2 vezes. E é isso que Deus quer. Então, quando você coloca Deus, prioriza Deus na sua vida, as maldições da sua casa, ela é quebrada, as algemas são quebradas, você é liberto, o sangue de Cristo vem e lava tudo. Lá em João 8,36,
é uma mensagem que eu quero deixar para todos nós, de libertação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Irmãos, nós estamos tendo essa oportunidade nessa jornada de libertação. De Deus nos libertar de todas as coisas negativas que há na nossa família, com os nossos familiares, né? Com a nossa descendência, que isso não vá para frente e que a maldição seja quebrada hoje, agora, em nome de Jesus. Amém.